E eu tenho um papo exclusivo que já abro o programa com ele, que é o economista Gustavo Franco, sócio fundador da Rio Bravo Investimentos e presidente do Conselho de Governança do Instituto Milênio. Ele, que é ex-presidente do Banco Central do Brasil, participou da idealização do Plano Real, enfim, dispensa apresentações. Eu já dou as boas-vindas ao Gustavo Franco. Muito boa noite. Bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite a todos que estão com a gente. Maravilha. Freitas, sobe um pouquinho o áudio do Gustavo, por favor. E a gente já começa. Eu vou abrir. Eu vou abrir com uma. Eu gosto que você, diferente de muitos economistas, e a gente vai abordar isso no teu livro que você lançou agora em maio, né? Lições Amargas, uma história provisória da atualidade. E é um livro no qual você está aí, pode fazer a propaganda. O jabá, né? E eu gostei porque, apesar de economista, ou embora economista, você faz uma apreciação bastante geral e complexa da realidade, né? Mostrando que a tua sensibilidade em relação à nossa experiência política, social e também econômica, aquela que a gente está vivendo. É sempre difícil, né, Gustavo, fazer uma análise da história no momento em que vivemos essa história, né? Por isso, aqui o História Provisória. E você quer fazer um comentário do livro? Faz uma síntese do livro, que depois eu quero entrar já num papo quente com a tua, que tem tudo a ver com o que você escreve aqui no livro. Não, eu queria dizer que difícil não é ser economista nessa circunstância, difícil é ser jornalista. E, na verdade, esse livro é um pequeno exercício do economista como jornalista. Eu sou colunista de jornal há muitos anos, desde o final dos anos 80. Aprendi alguma coisa nesse trabalho específico. A principal coisa é como escrever de um jeito que as pessoas entendam. Isso pode parecer uma coisa banal, mas para economista não é, não. E aí esse livro é como se fosse uma experiência de fazer um longo texto sobre a atualidade, para começar com essa prosa assim mais fácil. E a segunda coisa, como você já chamou a atenção, Cláudio, é que é muito difícil escrever sobre a atualidade, porque, demora 2, 3 meses para um livro ficar pronto, só na produção. 2, 3 meses no Brasil, mudou tudo, né? Então, as pessoas parecem que se acostumaram com uma escrita de curta duração. As pessoas que fazem posts em redes sociais ou blogs, não é isso? É um texto para sobreviver uma manhã, né? De tarde já mudou tudo, né? Imagina escrever um livro, que é uma coisa para durar, né? Acho que não é que seja impossível, o livro requer um esforço de uma ordem de grandeza diferente daquele de fazer um post. E ainda que você queira fazer como um artigo de jornal, fluente, fácil, é muito difícil juntar as pontas todas. Eu fiz o melhor que eu pude, Cláudio. Muito bem. Ô, Freitas, eu vou tomar 5 minutos do tempo do Gustavo, que eu quero que ele assista conosco a intervenção do Otto Alencar na CPI hoje. E aí eu vou retomar aqui, que você escreve num dos teus capítulos aqui, sobre o coronapopulismo. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente assistiu hoje na CPI. Solta o VT, Freitas. Diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, nós temos... Não, senhora, peraí. Um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologistas, e não é assim. Os protozoários são organismos mono- ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico.
completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe, nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu o H1N1, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda. Não, foi um antiviral? Antiviral. Pois bem, não foi antiprotozoário. A ciência agora está buscando para o coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? A coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. A senhora sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro caso no mundo. A senhora sabe a data? Sei. E que tipo de coronavírus foi? Exatamente. Diga o número, diga o ano. Pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça, certamente não leu, não estudou. A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação do coronavírus no mundo e como foi essa manifestação. Então a senhora não podia de jeito nenhum estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Isso não é honesto, doutor. A medicina, a ciência quer honestidade, quer verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica, para dissertar a respeito de uma doença tão grave como essa. A senhora não sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação e como aconteceu. A senhora sabe a data? Muito bem, o senhor tem perguntas pega o livro e veja. Respostas. Deixa eu colocar algumas coisas. Esse estudo que o senhor colocou... tem que me responder quando foi que aconteceu a primeira manifestação. Eu sei que o senhor gosta de datas, a senhora não tem. Né? Na realidade, a senhora não conhece, não estava preparada para participar do gabinete paralelo, quantos participaram. Né? Sobretudo curiosos, advogados, empresários, o Wizard, não sei o que lá, tanta gente aí. O primeiro SARS-CoV, doutora, que aconteceu foi na região da China, em Hong Kong. A senhora sabe que ano foi que aconteceu isso? Não sabe, eu vou ensinar. 2003. Primeira manifestação do SARS-CoV foi em 2003. Eu estou falando com a doutora, que deveria entender isso. Ninguém usou em 2003, em Hong Kong. Pode pegar, entra na internet para aprender. E usou hidroxicloroquina. Nenhum medicamento, sabe por quê? Porque vírus não se evita com nenhum medicamento. Os vírus, quando causa doença para a pessoa não ter a doença, só pode ser através de vacina. Qual é o exame que se fazendo comprova que o paciente tem imunidade celular ou não? Diga o nome. A senhora não sabe, doutora. É o exame para identificar anticorpos neutralizantes, doutora. Mas eu expliquei. A senhora não sabia, doutora. Neutralizantes. A senhora tinha que ser oncologista, imunologista, mas tinha que entrar em infectologia. Agora, o senhor me dá licença, eu preciso responder a uma série de acusações. Eu não queria constranger a senhora. Eu preciso mas a responder. senhora não sabe responder absolutamente nada. A senhora tergiversou em tudo. Qualquer criança, qualquer menino de segundo ano, terceiro ano, eu fui professor de química, por muito ano de biologia. Isso é beabá. É beabá. É beabá. A senhora não sabe, a senhora jogou no escuro assim, com um grupo de pessoas que não entendia absolutamente nada da doença, inclusive chamou o ministro Pazuello para um seminário. Meu Deus do céu, o que é que o Pazuello vai dizer no seminário? Ele não sabia por que chamava Covid-19. Eu perguntei, ele não sabia. Eu disse, é porque surgiu em 19. Não sabia, doutora. Brincadeira com a saúde do povo brasileiro. A senhora brincou com a saúde do povo brasileiro, falando em imunidade de rebanho, hidroxicloroquina, tratamento precoce, uma receita no Ministério da Saúde, de forma institucional, para as pessoas tomarem o remédio. Que dureza, hein?
Eu vou aproveitar e ler um trechinho do teu livro aqui, o Corona Populismo. As escolhas de estratégias de combate à pandemia por parte dos governos populistas foram trágicas. E aí passa um pouquinho adiante, tem sido comum descrever essas escolhas como indicativas de antagonismo à ciência, o que está longe de ser falso, mas deve ser tomado apenas como uma aproximação. A pseudociência é bem mais que simplesmente a negação da ciência, assim como a pós-verdade não é apenas uma coleção de mentiras, é pior. Eu acho que a gente está diante de um exemplo bem claro, né? Você tem uma médica, especialista lá em oncologia, que de repente começa a falar de imunização, começa a falar de imunização do rebanho, começa a falar de cloroquina, passa a ser uma voz ativa no debate público, passa a ser conselheira do presidente da República nas suas principais políticas para enfrentamento à pandemia, que se tornaram uma tragédia. Cláudio, é pior do que antagonismo à ciência puramente. É uma coisa que talvez pudesse ser chamada de xamanismo, que consiste no seguinte: o livro até explora um exemplo, não de cloroquina, poderia perfeitamente ser, mas de dança da chuva, que é o seguinte: o xamã diz para o pessoal da tribo que está doente que, olha aqui, vamos fazer uma dança da chuva, que se dançar, as pessoas vão ficar boas, né? Só que o xamã não sabe nada sobre a doença, e aí metade das pessoas vai ficar boa porque essa é a dinâmica mesmo da doença. A outra metade, enfim, não vai sobreviver. Mas a metade que fica boa acha que ficou boa por causa do xamã. Tá? E aí, essa é a natureza desse coronapopulismo, dessa ideia de não fazer nada, porque quem ficar vai achar que deu certo porque o xamã disse que era para tomar cloroquina ou essas coisas aí. Essa foi uma receita que se esboçou nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde tem matrizes desse fenômeno político do qual Jair Bolsonaro é parte. Porém, nesses dois outros países, os líderes contraíram a doença e ficaram cheios de sintomas. A experiência do Boris Johnson foi dramática, o cara teve mal, e o próprio Trump teve internado, entubado, tudo. Talvez se o nosso presidente aqui tivesse tido mais aperto com a doença, ele tivesse uma postura diferente e não prosseguisse nessa postura de xamanismo. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. E para continuar essa estratégia de coronapopulismo, de xamanismo, é preciso de assessores médicos, que são esses que nós acabamos de ver nesse vídeo, né? Isso você me fez lembrar da Fundação Cacique Cobra Coral, que em tempos de crise hídrica nós já tivemos no passado governos estaduais que contratavam essa fundação para fazer chover. Então não é de agora, não é de agora. Nada contra o trabalho da Fundação Cobra Coral. Isso me lembra um médico que eu conheci, oncologista, que me contou o seguinte episódio, que um cliente dele, em situação meio ruim, foi dizer: doutor, vou começar a me tratar com, acho que florais de bar, alguma coisa assim. Ele disse: tudo bem, tem problema nenhum, só não para com a químio. Entendeu? É isso aí. Podemos fazer um paralelo com a política econômica? Já entrar no cerne da questão? O nosso xamã, Paulo Guedes, como é que você classifica? Ele foi eleito vendendo a bandeira do liberalismo, é um homem da escola de Chicago, e na semana passada estava dizendo: agora vamos para o ataque, vamos fazer bolsa disso, bolsa daquilo, não importa, a gente precisa da reeleição. Você menciona, inclusive no teu livro, aquele, eu acho que até é um divisor de águas, né? O discurso do Bolsonaro na CEAGESP, né? É verdade, eu acho que o Paulo começou a carreira dele junto à família Bolsonaro de um jeito diferente. Ele foi parar na campanha, acho que porque a própria campanha sentia a necessidade de acoplar ao projeto de poder de Jair Bolsonaro
um programa econômico. E aí, ele foi com ideias que comandam muita legitimidade no país, mas que não eram parte, vamos dizer assim, muito orgânica do pacote ali de poder da candidatura Jair Bolsonaro. Agora, ele teve papel relevante na vitória eleitoral do Bolsonaro e, por isso, ganhou um prêmio espetacular, que foi um ministério que, na verdade, são 5, nem Zélia Cardoso de Mello teve tanto poder na economia. E aí ele teve liberdade para executar programas de natureza liberal, alguma coisa o presidente já não gostou da partida, essa má vontade foi crescendo com o tempo, e com isso duas coisas ocorreram. Acho que o presidente diminuiu o espaço para acontecer qualquer coisa que tivesse que ver com o programa liberal, por um lado, e, por outro, o infiltrado foi ficando muito parecido com aqueles aonde ele se inseriu. Tem uma série de espionagem que passou outro dia aí na televisão, que é um pouco a mesma história. Você meio que começa a se parecer demais com o lugar aonde você se, passou a espionar, passou a viver, e ele hoje se tornou parte integral, vamos dizer assim, do projeto de poder da família Bolsonaro. Ele era um casamento de conveniência e agora ele está integrado à família. É simples assim. Ele é o 05. Quer dizer, o 05 é o Ciro Nogueira, ele é o 06. Me fala uma coisa, a gente viu, a gente é muito crítico, né? E eu, dias atrás... né, Paulo? Que justiça. O Fábio Faria, eu gosto de fazer aqui fazer a gente tentar ponderar sobre as coisas. A gente viu, a gente acompanhou todo o abandono das duas bandeiras principais do governo, que a gente considera como principais, no combate à corrupção e o liberalismo econômico. A gente acompanhou aí a saída de vários nomes importantes ao longo desses 2 anos e meio, justamente porque essa agenda ela foi sendo abandonada, e agora a gente teve ali algumas aprovações. Dias atrás, o Fábio Faria colocou no Twitter até um trechinho de uma palestra do André Esteves, dele defendendo o governo, falando que em 2 anos e meio se aprovou a reforma da Previdência, lei do gás, marco do saneamento, já está encaminhando aí a reforma administrativa, reforma tributária, etc. e tal. No teu livro você bate muito nessa tecla, né? A gente está sempre assim, nós estamos todo o mandato, todo o governo, nós sempre estamos debruçados sobre reformas, parece que são sempre as mesmas reformas. Nunca são reformas realmente profundas, capazes de provocar a mudança necessária. E, como você menciona, às vezes a reforma, quando ela é aprovada, ela já se tornou velha. A gente vê o Paulo Guedes com um discurso otimista, vendendo ainda a recuperação em V. Hoje tivemos aqui um resultado de PIB do primeiro trimestre de 1,2%. Eu quero saber se eu sou muito crítico ou a gente pode ponderar se realmente se avançou em alguma coisa ou se esses avanços são verniz, puro verniz, eles não têm o impacto necessário, ou eles vão ser muito rarefeitos na conjuntura que a gente está vivendo. E aí, considerando todas essas reformas e até a possibilidade de uma privatização da Eletrobras, quer dizer, as pautas que estão na mesa. Nós tivemos avanços, sim, claro. Agora, lembrar que são, em geral, a expressão de um trabalho coletivo que vem de antes. O meu exemplo predileto aqui é a privatização da SEDAI, aqui no Rio de Janeiro, decorrente da aprovação do novo marco regulatório do saneamento. Um trabalho que começou lá atrás, no BNDES, no governo Michel Temer, e aí, depois de muita briga para aprovar o marco, aí vem a briga, conversa
com o Rio de Janeiro para, enfim, o Rio de Janeiro pagar suas contas, e no meio dessa confusão tinha a Companhia de Saneamento, que era a garantia de um empréstimo tomado pelo Estado, do qual resultou, depois de muita complicação, nessa privatização tão bem sucedida, após a qual aí as autoridades correm lá no auditório da privatização, todas para fazer discurso e festejar uma vitória meio que acidental, que nenhum deles, no fundo, fez tanta força para acontecer, e nem talvez estejam entendendo bem o tamanho da coisa e o que aconteceu. Ou seja, esse é um tipo de vitória acidental. Outras foram menos acidentais, mas são, assim, distrações do Palácio, aonde o Paulo, que genuinamente acredita nas pautas liberais, conseguiu empurrar para frente alguma agenda. Acho que a gente não deve pensar no governo Bolsonaro como uma única entidade, uma única mente complexa e doentia. Não, são várias. E uma delas, que é o Paulo, seguramente tem uma cabeça diferente em economia, tem pouco espaço para trabalhar. Meu livro faz uma analogia entre o Paulo e um cidadão que parte do folclore do mundo da economia, que é o camarada que foi o herói da estabilização alemã de 1923. Em 1933, quando Hitler foi eleito chanceler, ele traz esse camarada para ser o posto Ipiranga dele, o ministro da Fazenda e presidente do Banco Central acumuladamente. Esse cara ficou lá durante vários anos, acabou preso em Nuremberg, preso pelos nazistas, depois preso em Nuremberg, teve uma carreira profissional conturbada. Mas um dos grandes temas sobre esse personagem é a suposta ilusão que ele tinha de que ele podia controlar o Hitler, ou que se a vida seria muito pior se ele não estivesse lá. Era o que ele dizia, foi o que ele disse em Nuremberg. E mutatis mutandis, a gente pode pensar aqui no Paulo, que pode ser criticado de muitas maneiras, sobretudo pelo que ele não fez, mas eu não sei se dá para criticá-lo pelo que ele não deixou fazer, que é uma função muito importante das autoridades econômicas. A maior parte do tempo em Brasília você fica dizendo não para a bobagem que vem te propor, né, e nisso ele funciona muito bem. Eu suponho que se ele não estivesse lá teria sido muito pior, sabe lá quem estaria sentado naquela cadeira. Você me deixou mais preocupado agora, porque o que eu ouço é justamente isso. Não, pô, eu tenho que estar aqui, porque se eu não estiver aqui vai ser pior. Diego, quer perguntar? Por favor. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Gustavo, a gente escuta muito aqui em Brasília, nos bastidores do Congresso, a expressão "a reforma possível", né? A reforma que vai ser aprovada é a reforma possível. É assim sempre. Foi assim na reforma da Previdência. Agora, de novo, a gente começa a escutar essa mesma expressão nas discussões quanto à reforma administrativa e também quanto à reforma tributária. O que você pensa sobre essa expressão, a reforma possível? Que reforma possível é essa que geralmente é aprovada pelo Congresso, Gustavo? Bom, sempre é a reforma possível, né? O que varia são as fronteiras do possível, que são dadas pela política de cada tempo, de cada era. Eu fui governo numa época em que o governo expandiu muito essas fronteiras, a gente fez coisas que eram consideradas impossíveis antes de serem feitas, né? Agora, o que me preocupa é que a reforma possível está ficando quase um retrocesso. Aí também é demais, aí tem que parar para pensar um pouco. Me fala uma coisa, a gente teve esse escândalo recente do Bolsolão, né, orçamento paralelo. Nós já vínhamos denunciando isso já há um ano, essa coisa das emendas extras, que não estão sob fiscalização com as demais. Nesta discussão, o Paulo Guedes sempre diz que é uma urgência passar o orçamento, a execução do orçamento para o Congresso. E que, então, esse seria, vamos dizer assim, o primeiro passo, um caminho. Eu me lembro que lá atrás, ainda no final de 2019, a grande discussão era justamente porque o Congresso queria muito,
queria muito além do que tinha disponível para se gastar com emendas, com esses interesses paroquiais, você não ia ter dinheiro para pagar as contas, né? As contas dos ministérios, do palácio, etc. E daí isso evoluiu. Esse ano a discussão do orçamento foi ainda mais caótica, né? Foi pior até, a coisa atrasou. Pela tua experiência, você acha que esse é o caminho mesmo? Será que a gente tem um Congresso maduro o suficiente para elaborar a proposta orçamentária e executá-la? O Executivo pode abrir mão disso totalmente? O que você acha? Deveríamos ter um Congresso que elabora o orçamento, mas a gente vem de um modelo errado, talvez, que vem lá de trás da época autoritária, de um orçamento que era exclusivamente feito pelo Executivo e o dinheiro vinha, inclusive, de um outro orçamento paralelo, era o chamado orçamento monetário, que era controlado a partir do Conselho Monetário Nacional, nem passava no Congresso. Parlamentares mais antigos, na minha época, lá anos 90, lembravam bem da época em que o orçamento que ia para o Congresso, a lei orçamentária, não tinha a menor importância, o dinheiro de verdade estava no orçamento monetário controlado pelo Conselho Monetário Nacional, exclusivamente gerido por ministros, pelo Executivo. E aí, ao longo dos anos 90 para frente, começou esse processo de ampliar o papel do orçamento fiscal e diminuir o papel do orçamento monetário e, ao mesmo tempo, aumentar o papel do Congresso no orçamento fiscal. O primeiro impulso do Executivo foi controlar o orçamento fiscal, tal qual controlava antigamente o orçamento monetário. E aí muitas distorções apareceram no caminho. Uma das principais, no meu modo de ver, é essa coisa chamada emendas parlamentares, que, quando ela surgiu, começou de um jeito todo errado, que era assim, o orçamento é do Executivo. Agora, o Legislativo pode fazer só modificações através dessas emendas praticamente pessoais dos parlamentares. E aí, claro, as emendas se tornaram uma região de clientelismo, enfim, muito forte, e aí os parlamentares também se ressentiam muito que o Executivo criava a dotação orçamentária através das emendas, mas não executava, porque tinha o poder de contingenciar os recursos, e aí veio anos depois, mais recentemente, uma emenda constitucional que tornou de execução obrigatória as emendas parlamentares, não todas elas, mas as de alguns tipos, emendas de bancada, se eu não estou enganado. E aí vai ficando diferente, o Congresso vai estabelecendo mais e mais o controle do orçamento, vai aumentando a sua influência sobre o orçamento, mas junto com isso não veio, eu acho, ainda uma percepção no Legislativo sobre o conjunto da obra orçamentária, do que isso representa em matéria de política pública e do modo como Congresso e Executivo devem conceber juntos o orçamento como talvez a peça mais importante de cada governo. O orçamento é a personalidade, a alma de cada administração. É difícil imaginar que ele possa ser feito sozinho pelo parlamento ou sozinho pelo executivo, até porque ele deve refletir uma equação política que é própria de cada governo, de cada regime, e nos regimes parlamentaristas, inclusive, o orçamento é quase que voto de confiança, é a bancada do governo que toca o assunto todo. Isso, a gente está aprendendo nesse assunto, né? Você disse bem, a democracia jovem em formação, e nós estamos aí montando esse avião aí em pleno voo, esse avião orçamentário. Você é a favor do parlamentarismo? Não. Tá. Diego? Gustavo, jornalista que fala com economista e não pede previsão, tem alguma coisa errada. Então, eu queria a tua previsão para o segundo semestre desse ano, principalmente em relação à economia brasileira. A gente viu hoje o IBGE divulgando o PIB do primeiro trimestre, um bom resultado, 1,2%. Bolsonaro está animado, falando até em mais de 4% de crescimento neste ano.
Queria ver o que você pensa sobre isso e aproveita e fala um pouquinho de inflação também. O Boletim Focus já está mostrando aí um 2021 fechando com um IPCA acima do centro da meta. O que você está vendo aí de PIB e inflação para esse ano, se a vacinação continuar nesse ritmo? Bom, eu tenho uma regra pessoal antiga de só fazer previsões sobre os fatos já acontecidos. Eu, então, faço aqui a previsão de que o primeiro trimestre desse ano vai ter um PIB bastante superior às expectativas, porque a movimentação das pessoas nesse primeiro trimestre foi muito claramente superior ao que se esperava. Enfim, não sei fazer previsão, ainda mais com o Covid, né? Sobre a inflação, eu tenho a dizer o seguinte, que nós tivemos um repique, sim, principalmente decorrente de desvalorização cambial, que foi muito pesada nos meses anteriores, e aumento dos preços de commodities. Aí já em decorrência da política fiscal americana, que deu um baita impulso na economia americana e, por sua vez, nas commodities. Junta as duas coisas, em geral, curiosamente, no entanto, o aumento das commodities costuma gerar aqui na cabeça de quem opera câmbio no Brasil a ideia de que o câmbio tem que apreciar, que o Brasil é exportador de commodities, os preços das nossas exportações estão melhorando, o balanço de pagamento vai melhorar, o câmbio tem que apreciar. Só que dessa vez não foi assim. Primeiro desvalorizou muito o câmbio, agora vieram preços muito bons das commodities. Então, o preço em moeda nacional das commodities, as commodities que estão no supermercado e dentro dos produtos que a gente consome no grupo de alimentação, deram uma guinada para cima assustadora, e ela é muito assustadora, muito mais do que no IPCA, se vocês olharem o IGPM, que no mês de maio subiu mais de 4%, só no mês de maio. Ou seja, só no mês de maio subiu mais do que a meta anual para o IPCA. E o IGPM acumulado de 12 meses está em 37%. É assustador. Porém, nem o Banco Central, nem os especialistas estão alarmados com isso, porque estão percebendo que isso primeiro, é um índice de inflação que a gente já devia ter deixado de usar, esse IGPM. Segundo, que esse impulso que é perceptível no IPCA, ele levou o IPCA aí para essa região onde ele está aí de 5 e pouco por cento, ainda vai subir um bocadinho mais antes de começar a cair, mas a maior parte das pessoas acredita que ele chega já no fim do ano sob controle. Ninguém está levando fé que isso vai sair do controle, não. Isso vamos lá, é o máximo de previsão que eu sou capaz de fazer. Eu ia te perguntar, de forma mais sintética, você acredita na recuperação em V do Guedes, não? Não, isso já houve, né? Agora, é curioso que nós estamos repetindo essa conversinha da marolinha, né? O Brasil é muito forte, tem uma liderança esclarecida, então todas as crises vão ser marolinhas. Não, não é assim. A crise machucou muito e o nosso desempenho ao lidar com a crise foi sofrível. A gente não pode esquecer que o desemprego está realmente avassalador. Deixa eu te perguntar uma coisinha sobre política, eleição. Você gostaria de votar em quem? Quem você gostaria que tivesse lá de candidato em 2022? Bom, eu sou Partido Novo e teria, portanto, na eleição passada, votei em João Amoedo no primeiro turno. E agora, João Amoedo e eu pensamos parecido em que é muito importante que o Brasil desenvolva a terceira via. Por todas as razões do mundo, as duas pontas do espectro são absolutamente insatisfatórias. Como é que vai ser essa construção eleitoral e política desta candidatura? Qual o nome, com qual apoio partidário, com qual rede de apoios? Ainda está absolutamente incerto. Eu posso aqui ter os meus nomes prediletos, mas está muito cedo para falar. A gente volta aqui. Quando você quiser falar, você me avisa e volta. Eu não posso deixar de te perguntar o seguinte: qual a avaliação que você faz da gestão do Roberto Campos Neto?
no comando do Banco Central. E uma outra coisa que eu acho que chama a atenção de muita gente hoje, a gente tem reparado aí, a gente não acompanha muito essa área financeira, mas como o Banco Central anunciou que tá planejando lançar uma criptomoeda, a gente vê esse mercado de cripto agora despencou, né? Bitcoin, etc., despencou. Às vezes a discussão é de falta de fundamentos, né? Realmente, que viabilizem esse tipo de moeda digital, que é uma coisa que ela faz parte de uma economia disruptiva, faz parte da própria disrupção tecnológica que a gente vive hoje em diversos setores, transporte, né, mobilidade, a própria política. A gente tem, em alguns países, uma evolução muito grande da participação democrática também das pessoas através das plataformas digitais. A gente vive um novo mundo, né? E, às vezes, esses movimentos parecem que são inevitáveis, é inescapável você ter uma descentralização e uma perda, talvez, de poder dos bancos centrais, né, quando você fala de cripto e tal. Então, essas duas coisas, a tua avaliação desse mercado e a tua avaliação sobre a gestão do Paulo Roberto, do Roberto Campos Neto. Roberto tem sido um ótimo presidente do Banco Central, ele e a diretoria têm sido absolutamente perfeitos no trabalho, não apenas macro, que consiste principalmente em tocar o regime de metas de inflação, e o desempenho deles, inclusive pelos resultados, é muito bom, como essa administração tem sido particularmente competente no terreno micro. Muitos que vão para o Banco Central são macroeconomistas juramentados, chegam lá e não têm muita familiaridade nem paciência com os temas regulatórios próprios do sistema bancário, financeiro, que tem muito detalhe. Não é o caso de Roberto, que veio de uma experiência no setor privado, inclusive muito dentro do modo como o sistema financeiro funciona, e por isso ele tem uma perspectiva particularmente útil, e ele conhece bem. E, nesse particular, vale destacar, entrando aí no terreno aí das inovações, o grande progresso que foi o PIX, que também reflete uma tendência de algum tempo de o Banco Central se envolver nesse assunto do chamado sistema de pagamentos brasileiro, começando com duas leis. A primeira já lá na época do Armínio, do SPB, chamado SPB, o Sistema de Pagamentos do Brasil. A segunda já foi num contexto onde o Banco Central começou a colaborar muito com o CAD em tentar introduzir mais competição dentro do sistema bancário. E isso começou pelo lado do cartão de crédito, através da abertura das maquininhas, com a tentativa de, inclusive, desfazer o duopólio que existia na chamada adquirência, que é a relação entre os lojistas e o cartão de crédito. E foi por aí que a experiência do PIX acabou caminhando, inclusive com uma fórmula de organização desse esforço do PIX, conduzido pelo próprio Banco Central, que com muito sucesso estabeleceu esse sistema que está sendo adotado, enfim, por todo mundo, no Brasil, não tem contraindicação, e a partir daí, a conversa sobre a moeda digital do Banco Central é completamente diferente dessas coisas de Bitcoin e criptomoeda. A moeda digital do Banco Central, inclusive, não é para funcionar com blockchain, nem para ser descentralizada, como são essas criaturas aí aparentadas do Bitcoin. Muitos bancos centrais do mundo, 70 ou 80 bancos centrais do mundo, têm projetos de execução de uma moeda digital. Acho que só a China colocou no ar um piloto de uma experiência desse tipo. Acho que tem um país caribenho que fez também. Nós ainda não, estamos dando indicações, é o que muitos bancos centrais estão fazendo. Agora, isso tem nada a ver com Bitcoin, não. Pensa na moeda digital do Banco Central como uma extensão do PIX, como se as pessoas pudessem meio que ter depósitos dentro do PIX,
é mais ou menos assim que a coisa funciona. O papel moeda que está nas mãos das pessoas acaba sendo substituído por esses depósitos que moram dentro do Pix, em algum lugar na nuvem, mas que é garantido pelo Banco Central. É mais ou menos assim que vai funcionar. Tá? Tem que ver com blockchain, nem essas coisas de Bitcoin, não. Muito bem. Bom, a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer a tua participação no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para futuras colaborações. E lembrando aqui o teu livro, que já está disponível, né? Lições Amargas, uma história provisória da atualidade, aqui do Gustavo Franco. Super disponível. Da Intrínseca, né? Isso. História real da Intrínseca. Maravilha. Obrigado, Gustavo, Paulo. Muito obrigado. Uma boa noite para você. Boa noite, muito obrigado a todos que estiveram conosco aí. Se nós não tirássemos do ar imediatamente a revista, nós teríamos uma multa pesadíssima por dia. É um negócio que nos quebraria.